Olá, meus amigos e minhas amigas, que todas as semanas nos prestigiam com as suas honrosas audiências, assistindo o nosso encontro Momento Jurídico. Como sempre, trazendo pessoas interessantes, pessoas importantes no nosso meio social e também no ambiente do nosso país. Hoje nós estamos trazendo um jovem advogado, um criminalista, que vem mantendo uma performance que chama atenção a sua tranquilidade, a sua elegância e a sua capacidade intelectual. Estamos trazendo para conversar conosco hoje o doutor Leonardo de Moraes. O doutor Leonardo de Moraes é especialista em ciências criminais e também na parte processual penal, isso na parte penal exclusivamente. É professor universitário, é vice-presidente da nossa Associação de Advogados Criminalistas e é também vice-presidente em Alagoas da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, né? Isso, Abracrim. Abracrim. E agora tem até um congresso agora em Curitiba, né, lá no sul do país, nós vamos iniciar conversando sobre isso. E é com ele que nós vamos hoje dinamizar o nosso programa. Eu queria, meu caro Leonardo, inicialmente agradecer a sua presença, você de forma muito elegante, eu costumo sempre dizer isso, você recepcionou o nosso convite e aqui compareceu aos nossos estúdios. Então eu queria já deixar você à vontade para fazer uma primeira saudação aos nossos assistentes, que nos prestigiam, como eu já falei, que já se constitui num número bastante significativo de pessoas fiéis ao nosso programa. Por favor. Doutor Gerando, muito obrigado pelo convite e assim que nos encontramos, o senhor de forma bem cortês me convidou, né, para comparecer ao seu programa. Logicamente é um convite irrecusável, né, que soa muito mais do que uma ordem, uma agradável ordem de aceitar tão honroso convite. Também uma saudação aos seus telespectadores. É um programa que eu já venho assistindo já há algum tempo, com algumas figuras que apareceram aqui como desembargadores, como advogados, como foi o advogado que me antecedeu alguns dias atrás, foi o Dr. Tiago Pinheiro, né, o Dr. Lucas Bonfim, que também esteve aqui, o Dr. Rodrigo Monteiro, né? Então são grandes expoentes da advocacia. Nosso Tiago Bonfim também já esteve. Tiago Bonfim, né? Então são muitas entrevistas, né, esclarecedoras em relação ao perfil do Poder Judiciário, da advocacia criminal, da justiça, bem como da cidadania. Então, um grande abraço a todos e para mim é um grande prazer estar aqui com o senhor. Leonardo, ratifico, nós só quem somos gratos, nós é quem, eu falo em meu nome e em nome dos nossos telespectadores. Nós somos quem ficamos gratos pela sua presença e pela sua recepção do nosso convite. Mas para iniciarmos a nossa conversa, meu caro Leonardo, vai ter um congresso da instituição que ela engloba os advogados criminalistas no país inteiro. E você, de forma muito honrosa, é o representante dessa associação aqui em Alagoas. Eu queria perguntar qual é o sentido da nossa Abracrim, qual é o sentido dela? Vai haver agora o 7º encontro, chamado EBAC, Encontro Brasileiros Advogados Criminalistas, que vai ser feito em Curitiba, né? Apenas uma coincidência por conta da Operação Lava Jato, né? Que vai ser nos dias 30 de junho e 1º de julho deste ano. Lá estarão presentes grandes palestrantes e expoentes do direito criminal e das ciências criminais como um todo, como Salah Khaled, que é um grande autor gaúcho. Vai estar Alexandre Moraes da Rosa, que é um grande juiz criminal. Vai estar Rubens Casara, que também é um juiz do Rio de Janeiro, com uma feição muito garantista em relação à visão do processo penal. Auri Lopes Júnior, Jacinto Miranda Coutinho, quer dizer, são grandes autores e grandes expoentes que estarão lá naquele momento. Na verdade, a Abracrim, ela é uma instituição que surgiu no ano de 93. E ela veio pela união de várias associações estaduais, como de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, entre outras. Eles se uniram... A Crimal não existia nessa época? Não existia ainda. A Crimal surgiu somente em 2014. Somos jovens, né? Estamos engateando aí ao longo de pouco mais de 2 anos. Então, as associações estaduais se uniram com o fim de criar uma grande associação, né? Que foi criada, então, a Abracrim em 93. De lá para cá, acontecem encontros regulares que sempre, regularmente, de 3 em 3 anos, de forma que esse, que é o 7º encontro, vai ser o maior de todos. Por quê? Porque no final de 2014, a Abracrim, ela resolveu se nacionalizar. Claro, é uma associação para fins nacionais, mas ela quis espalhar os seus braços para o Brasil inteiro. Então, houve a ideia de criar Abracrims estaduais, de forma que existe um Abracrim nacional,
que, que toma conta de todas as regionais, bem como as Abracrins de cada estado. Alagoas, Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro. E aqui em Alagoas eu fui escolhido para ser o primeiro presidente. Eu sou presidente, somos aqui mais 2 conselheiros, que é o Dr. Carlos Ângelo, bem como o Dr. Hugo Trauzola. Todos escolhidos da forma mais democrática possível. Não houve, na verdade, uma indicação pessoal, é você não. Houve uma positividade, não. Isso. Todos nós nos reunimos enquanto advogado aqui na listas, e aqueles que queriam concorrer ao cargo colocaram o seu nome à disposição, houve uma votação e os 2 primeiros estão consagrados como conselheiros da Abracrim. Agora só para não pegar seu raciocínio, a presença da associação da Abracrim aqui em Alagoas, ela não obnubila a presença da Acrimal, não? Não, na verdade é o seguinte, a Acrimal e a Abracrim sempre andarão juntas, sempre. Na verdade se usa basicamente o seguinte, em uma comparação, analogia, existe a seccional da OAB em Alagoas e existe o Conselho Federal da OAB. Então existe a Acrimal em Alagoas, né? E existe a Abracrim em Alagoas e existe a Abracrim Nacional. Então na verdade elas são irmãs quase que chifópagas, que sempre andarão juntas, cujo fim é sempre melhorar a imagem e a própria advocacia criminal como um todo. Certo. Me diga uma coisa, só para a gente compreender melhor. Com relação às prerrogativas, vamos falar mais adiante sobre prerrogativas do advogado. Com relação às prerrogativas, a OAB Seccional de Alagoas pode tratar desse assunto em defesa do advogado. A Acrimal pode tratar desse assunto também. E a Abracrim também pode. Não há uma simultaneidade, não pode haver um conflito. Como é que funciona isso? Na verdade... Você compreendeu a pergunta? Entendi, claro. Os propósitos das associações, bem como da OAB não, claro que a OAB é nossa grande mãe, né? Mas da comissão, por exemplo, a comissão do advogado criminalista é sempre o mesmo. É melhorar a atividade da advocacia criminal. A gente entende que o processo, ele é um tripé. Existe um órgão que é supra-partes, que é o juiz, que não se confunde com as partes, a acusação e a defesa. Então, as associações vêm a melhorar a atuação da defesa em relação à advocacia criminal, porque uma defesa mais forte levará também uma democracia mais forte também e um melhor diálogo num processo penal, para que o juiz no fim decida se quem tem a razão é a acusação, então a defesa. Então, elas têm sempre o mesmo propósito. Por isso que a empatia e, na verdade, o caminho delas sempre de mãos dadas, sempre leva a um resultado muito mais positivo e muito mais eficaz. Hoje nós temos como representante da Comissão do Advogado Criminalista o Dr. Fernando Guerra, que também é um jovem advogado que pertence à nossa geração. Na Acrimal, o presidente é o Tiago Pinheiro, na Abracrim sou eu como presidente. Então, nós andamos juntos, né? Sempre procuramos fazer isso, sempre que existe uma reunião, convidando a própria OAB para comparecer, convidando a Acrimal, a Abracrim. Então, andando juntos, certamente o objetivo principal, que é a melhoria da advocacia criminal, ela tem um passo mais rápido para a consecução desses objetivos. Me diga uma coisa, hoje, em face de um caso concreto, um caso, vamos dizer assim, rumoroso, como é que se dá a relação hoje entre o advogado criminalista, a autoridade policial, que faz o procedimento persecutório, e mesmo a magistratura e o Ministério Público? Como é que está essa relação hoje? É uma relação tranquila ou é uma relação que está merecendo ainda alguns ajustamentos? Normalmente a relação ela é tranquila, mas temos aqui as nossas turbulências. Tão importante quanto o discurso é saber de onde vem o discurso. Então o que é que a gente preza sempre? Que o magistrado, ele tem a sua posição de magistrado. O promotor de justiça, o delegado, advogado. Então cada um, de acordo com a sua visão, de acordo com a sua função, vai dar a sua contribuição para um crime que venha acontecer. Naturalmente, uma grande maioria, ele sabe qual é a sua função e recebe muito bem um advogado. Mas existem algumas situações em que o excesso vem acontecer. O excesso e o abuso vem acontecer. Recentemente, nós tivemos um problema em relação ao acesso aos autos de um inquérito policial, com delegada de polícia, que acontecia muito antes de forma sistemática. Hoje já reduziu um pouco. Tivemos também um problema em relação a uma postura de um juiz aqui em Alagoas, que não nos forneceu o acesso ao inquérito policial, alegando que o inquérito policial era sigiloso. E aí houve a justificativa do advogado para dizer o seguinte: olha, eu sou advogado, eu represento a parte, ele foi preso.
Então, o direito de alguém que foi preso, Isso é através do seu advogado, claro, é saber pelo menos por que eu fui preso. Uau. O que me levou a ser preso. Por quê? Para que eu possa justificar o eventual pedido amanhã, ou então para que eu possa justificar por que essa pessoa não praticou o fato. E observe, doutor Jerônimo, que no fim desse caso específico, o réu ficou preso, o suspeito ficou preso por 2 meses e 2 dias. O acesso ao inquérito policial foi dado com praticamente 1 mês e meio, porque foi obrigado a ingressar com mandado de segurança, com pedido liminar, e aí o desembargador Otávio Leão Praxedes não deu acesso ao colega advogado aos autos do inquérito. E esse réu, ele sequer foi denunciado. E qual foi o motivo da sua denúncia? Houve uma comprovação depois de que ele não participou de qualquer fato ligado ao tráfico ou organização criminosa. Então o prejuízo foi muito grande à prerrogativa dos advogados criminalistas, de forma que não teve direito ao acesso ao inquérito policial e principalmente ao próprio suspeito, que não teve sequer, nesse momento inicial, saber por que ele foi preso, o que levou sua prisão, quais as provas que existiam, de forma que voltamos quase que a Inquisição havia muito isso. O sistema inquisitivo, ele está presente sempre aqui entre nós, e é uma coisa impressionante. A gente sempre fala, e a gente estuda hoje o direito processual penal, ou o direito penal, ele não é um ramo em si mesmo, né? Há um diálogo com a psicologia, com a psiquiatria, com a antropologia e com a neurociência. Então os livros hoje em dia de processo penal falam neurociência e processo penal, que aí explica uma relação quase simbiótica e prejudicial que existe muitas vezes entre o juiz e o promotor de justiça. Então, a gente sabe que isso acontece, né? Otimizam o procedimento de uma vara. Isso é salutar. É você pensar, quando acontecer tal procedimento, vamos fazer dessa forma, porque é um pouco mais rápido, mas cada um na sua função. Mas chega um ponto que às vezes se confunde as atividades, de forma que ninguém sabe quem é o acusador, se é a própria autoridade judicial ou então se é o promotor de justiça. Então, o sistema inquisitivo ele está presente entre nós, de forma que muitas vezes o juiz atua como acusador, o promotor atua como juiz, o delegado de polícia atua às vezes como um acusador implacável e nesse meio termo fica o advogado, que é um servidor trabalha na iniciativa privada, cujo único pleito que tem é requerer, fazer pedidos, e aí a gente fica à mercê, às vezes, da morosidade. Mas me diga uma coisa, só para a gente encerrar esse segmento, essa esfera lá do Congresso, quais são os assuntos que serão tratados, os principais assuntos que serão tratados nesse Congresso? Você já tem uma pauta já pré-estabelecida, né? Isso, existe na verdade, o tema seria a própria advocacia no século XXI, né? Então, a discussão vem muito em relação às posturas que vêm sendo tratadas em relação ao processo criminal, as suas modificações substanciais e, por consequência, a próprio dano à imagem do advogado criminalista. A Operação Lava Jato, ela é um exemplo em que, em algumas situações, não são todas, em algumas situações, houve uma demonização da figura do próprio advogado. Por quê? Porque ele exerceu o seu trabalho de acordo com os limites que a lei estabeleceu. Se a lei estabelece que existem vários recursos para serem utilizados, se a lei estabelece que a dúvida deve ser feita em benefício do réu, o advogado busca isso porque é a sua função. O dever do advogado é ter uma lealdade para com o cliente. E essa é a parcialidade do advogado. Um advogado é imparcial, não imparcial. Quem faz justiça é o juiz, não o advogado. Então, ele vem, na verdade, melhorar a própria, discutir as questões ligadas à advocacia criminal, como condução coercitiva do juiz, acesso aos autos do inquérito policial, violação do sigilo telefônico do advogado, que representa, na verdade, a mortificação do direito de defesa, bem como estabelecer à sociedade qual é o papel do advogado criminalista. O advogado criminalista, ele não é um co-réu, ele não é um partícipe, não é alguém que colabora com a figura de alguém que praticou um fato antissocial, um fato abominável. Na verdade, o advogado criminalista, ele tem como objetivo garantir a condução do processo. Eu vou querer aprofundar esse assunto com você. Eu vou querer tratar especificamente disso. E aí eu já começo lhe perguntando, meu caro Leonardo, como é que a sociedade deve ver o atuar de um advogado na esfera criminal? Porque o advogado que atua na esfera criminal, ele é visto com certa reserva. As pessoas não conseguem ver em toda a dimensão a sua atuação, por isso que ele é visto com reservas. Como é que você vê isso? Como é que você pode falar para os nossos telespectadores qual é a visão correta que se deve ter do advogado que atua na esfera criminal?
A gente percebe, são 13 anos de formado, né, e 11 anos como advogado, que as coisas vêm mudando de forma sistemática. E existe um fundamento para isso. A gente percebe que hoje em dia existe, há aproximadamente 15 anos atrás, os programas policiais. Esses programas policiais, eles vivem, na verdade, para mostrar uma realidade, só que às vezes não de uma forma correta. Então você mostra que um crime aconteceu, antigamente mostrava as imagens de um corpo esquartejado, de um corpo ferido, e aquilo causa às pessoas um sentimento de repulsa contra o crime. Exato. Depois houve uma regra, né, para desaparecer, para que aquelas imagens fossem feitas, mas que fossem menos distorcidas, né, para não chocar tantas pessoas. Claro. Né, até porque ali tem um corpo e certamente do corpo existe uma mãe que vai sofrer duas vezes, não só por saber que o filho morreu, mas saber que a imagem do filho morto foi espalhada pela própria sociedade. Posteriormente houve um grande acesso à informação com as redes sociais, com os sites de notícias. Se a gente perceber hoje em dia, observar os grandes sites de Alagoas que falam sobre matérias que falam sobre notícias de um modo geral, se a gente ler 10 notícias, certamente 7 ou 8 são ligadas à prática criminal. Hoje em dia se vê questões ligadas a grandes organizações criminosas, e aí o grande exemplo seria a própria Operação Lava Jato, de forma que um sentimento de populismo penal e um objetivo maior de que houvesse punição daqueles que são corruptos, que são grandes criminosos, vai acontecer. Então, isso levou a população a pressionar o próprio Estado a que os crimes fossem melhor combatidos. Por isso, eu entendo que houve uma certa demonização, se essa é a palavra correta, acho que até exagero, mas eu vou usar essa palavra assim mesmo, a figura do advogado. Por quê? Porque no lado está o advogado criminalista. Advogado criminalista. Certo. Então, de um lado está o Estado, né? Que através do Ministério Público, como órgão acusador, ele quer punir quem pratica um fato conforme eventual comprovação pelo inquérito policial. E ao lado daquela pessoa que representa o mal à sociedade, que representa o câncer, responsável por uma ruptura que deve ser repelido da ordem legal das coisas, da ordem normal das coisas, por uma grande corrupção, por questões ligadas à merenda escolar, ao lado dessa pessoa existe o advogado. Então o que é que se pensa? O advogado seria então um outro lado para defender alguém como criminoso. Ele seria um coautor do crime, ele seria um colaborador. Ele é a pessoa que ajuda a se manter a impunidade em relação aos criminosos. Então, certo. Essa é a imagem que as pessoas têm em relação ao advogado. E aí vem a contrapartida. Eu e meu escritório nunca recebi alguma pessoa que eventualmente cometeu um crime para dizer o seguinte: doutor, eu vim aqui lhe procurar porque eu cometi um crime. A pessoa fala assim: doutor, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Ele vai começar a justificar então o problema. As pessoas então começam a entender a imagem do advogado criminalista quando efetivamente precisa dele. Ou seja, quando é suspeito em inquérito policial, ou então quando é colocado na situação, quando é colocado no banco então dos réus. Então, o advogado, na verdade, ele não é um coautor. Não se confunde o advogado com a figura do cliente. O advogado é apenas aquela pessoa que vai garantir a condução do processo segundo o devido processo legal. Leia-se, conduzir o processo de acordo com aquilo que a própria lei estabelece. O advogado sempre será um braço de resistência ao excesso a ser praticado pelo Estado. Por exemplo, um advogado pode ficar satisfeito não só quando ele consegue absolver o réu que não participou do fato, mas aquele que eventualmente participou, a obrigação do advogado é estimular a sua confissão. Para quê? Para que ele, segundo as regras do processo, consiga a pena mais adequada a si. Então a vitória do advogado não acontece pela absolvição só, mas também quando se consegue uma pena justa. Então o advogado, no fim das contas, só quer a garantia do processo, que haja, no fim das contas, um julgamento justo e evitar eventual abuso de poder a ser praticado por qualquer autoridade do Estado. Doutor Leonardo, com todas as vendas, o senhor vai me permitir, mas o senhor também não nega a existência de chicana por parte de certos advogados. Graças a Deus, um número insignificante, mas a chicana existe dentro da relação processual. Isso. A função das associações e juntamente com o Conselho de Ética da OAB é justamente isso. Em todas as profissões existem bons profissionais, que são a maioria, maus profissionais. Aqueles que são maus, que eu já encontrei realmente alguns, né, merecem, claro, uma punição. E se não houver uma punição pelo Conselho de Ética, que pelo menos fique lá no ostracismo. Ele sabe que ele não vai passar daquilo, né? Então, naturalmente, existem pessoas, né, na advocacia que não merecem ostentar a carteira em que levam a qualquer lugar, que seria a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Existe
havia um grande criminalista aqui no vizinho estado, eu tenho até uma obra dele chamada Advogados, Como Vivemos, Como Aprendemos e Como Sofremos. É o Carvalho Neto. Ele tem essa obra, não sei se o senhor conhece essa obra dele, é uma obra famosa, né? Ele diz assim, só para o senhor comentar, ele diz assim, o advogado criminalista, isso está superado, claro, esse livro, ele é da década de, eu acho que de 50, do século passado. Então ele dizia, o advogado tem que ter muito de anjo, mas muito também de Satanás. O que é que o senhor acha disso? Tem sentido essa afirmativa do nosso Carvalho Neto? É uma afirmativa que às vezes tem sentido e às vezes não, né? A gente sabe, pronto, o argumento dele é um argumento válido. O remédio é o remédio certo. Eu acho que ele só errou um pouco na dose, né? Certo. Porque você falar em anjo demônio é você falar em extremismo, né? É você falar basicamente em um maniqueísmo que hoje em dia não se justifica. Não tem mais eu, por exemplo, eu sempre abomino expressões como anjos e demônios, guerra. Processo não é guerra. Processo, na verdade, é uma forma que o Estado teve através de um comportamento ético respeitoso, de conduzir alguém a um processo justo para que no final houvesse a sua punição. O Hélio Tornag, o grande Hélio Tornag, ele naquele volume 1 dos comentários ao Código de Processo Civil da Forense, ele nos dá uma lição imorredora. Ele diz que o processo veio para transformar os homens em elementos de lealdade e não de desarmonia. O processo, na verdade, de forma ampla, ele é uma forma civilizada de se resolver os problemas. Os conflitos, né? A gente pode resolver os conflitos através da própria autodefesa. Exatamente. Imagine se a gente está aqui passando lá fora e vem alguém lhe agredir, a gente pode reagir, porque sabe que o Estado não vai estar presente em todos os lugares, em todos os segundos. O processo é uma forma civilizada de se resolver os conflitos. E, na verdade, o acordo seria a principal forma de resolver, né? Então, o processo existe, na verdade, por quê? Em relação ao processo penal, né? Porque o processo penal, ele é um caminho necessário para que a pena venha a acontecer. Claro. Por isso que, por esse ser o caminho necessário, se discute muito o uso da prisão preventiva como pena antecipada. Então, o processo é uma forma absurda, né? Muito boa de se resolver os problemas sociais, só que às vezes alguns, né, tanto pela advocacia como em outros lados do processo, usam o processo como uma forma de vingança social. Leandro, só objetivando, o Hélio Tornag diz o seguinte, o processo existe para que os homens vejam no antagonista não um inimigo, mas um irmão de caminhada aqui na face da terra. Basicamente é isso. E o processo é uma forma humanizada de se resolver conflitos. Agora, me diga uma coisa, já nessa caminhada nossa, lá no Congresso vai ser tratado o assunto do porte de arma para os advogados. Aí eu lhe pergunto, a necessidade disso, doutor Leonardo? Eu tenho uma visão um pouco peculiar. Vai ser assunto tratado lá? Do porte de arma, eu acho que nos corredores sim, não existe um painel sobre esse tema, mas é um tema importante. Mas há um projeto de lei, eu acho. Há um projeto de lei, é o projeto 704 de 2015, né? Então, o que é importante? Eu posso ser até minoria em relação a esse pensamento, mas eu acredito, doutor Gerando, que a advocacia não é profissão de risco. E eu continuo pensando nisso, mesmo sabendo dos fatos atrozes que aconteceram em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. E por que eu entendo isso? Para mim, a advocacia é uma profissão muito nobre, em que advogado é a pessoa que tem convicção, que tem a certeza de que a advocacia é o seu único caminho. Então, advogado, na verdade, é um prazer, e não é um risco, como acontece com a atividade policial. E por que quais são os fundamentos que me levam a crer isso? Primeira coisa, o principal fundamento para que exista o porte de arma para o advogado seria uma eventual igualdade entre magistratura, Ministério Público e advocacia. O Estatuto da OAB diz no seu artigo 6º que não há subordinação entre o magistrado, o promotor de justiça, não há hierarquia, não existe. Como advogado. Mas eu creio que o senhor vai concordar comigo. Essa igualdade é igualdade processual. No processo, o senhor tem a sua função de conduzir o processo. E o advogado e o promotor de justiça tem as suas partes, com a tese e a antítese, no processo. Fora do processo, eu não sou igual ao senhor. O senhor, por exemplo, é um servidor público. Eu pertenço à iniciativa privada. De forma que, no processo, a igualdade se sustenta. Mas o senhor é um cidadão como eu sou. Sou. Então, cidadão como o senhor, claro. Mas, logicamente,
Perdão, tomei uma garganta um pouco ruim. Não, vai ter uma aguinha aí, viu? Já tomei já um bocado. E aqui tem uma vantagem, nós não cobramos. Ah, tá bom. Fico satisfeito. Fica à vontade. Mas continue, doutor. Então, fora, claro, há uma diferença de servidor público e iniciativa privada. Mas o que é que eu entendo? Que no processo a igualdade deve existir. Fora do processo, não. O senhor é servidor público, o senhor é um magistrado. Várias pessoas, então, que eventualmente o senhor determinou a prisão, porque o senhor é juiz da área civil, mas o senhor sempre atuou em área criminal, ou no começo da sua carreira, ou regime de plantão, ou em substituição, no Tribunal de Justiça. Mais de uma década. Pronto. Então o senhor está acostumado com isso. Então, existem riscos. Há pessoas que querem se vingar do senhor. Isso acontece. Da mesma forma com o membro do Ministério Público, que é pior ainda, que é o órgão que acusa. Então, essas pessoas, há uma justificativa do ponto de vista funcional da sua função, que tem um porte legal de arma de fogo. Para o advogado, eu acho que não existe. Por quê? O advogado, assim como qualquer pessoa, aí vem a provocação do senhor como qualquer cidadão, ele merecia ter o porte de arma de fogo se ele comprovasse a necessidade. Assim como acontece com o professor de história, como acontece como contador, como engenheiro, ou como médico e qualquer outra profissão. Eu não acho que o advogado, por ser advogado, pelo simples fato de ser advogado, representa uma profissão de risco a justificar por esse único fundamento que vem usar porte legal de arma de fogo, que vem ostentar ostensivamente uma arma de fogo. Certo. Imagine, doutor, se a gente fosse comparar o número de advogados com o número de membros do Ministério Público e de magistrados. Nós somos aproximadamente hoje... Então, Leonardo, você é contra a universalização do porte de arma para advogados? Eu sou contra isso. Primeiro que eu acho que eu creio, né, que existe uma igualdade processual. Fora do processo nós somos diferentes, porque advogado não é servidor público. Segundo, a advocacia não é profissão de risco, mas sim uma profissão de prazer. Terceiro, o advogado pode ter o porte legal da arma de fogo como qualquer outro cidadão, desde que demonstre necessidade. Quarto, o simples fato de exercer a advocacia jamais vai justificar um porte legal de arma de fogo. E o quinto fundamento que eu acho importante, que é algo muito mais sociológico, é o número de advogados. Nós somos hoje 940 mil advogados no Brasil inteiro. Só em Alagoas são 1.000 advogados por ano que são colocados no mercado. Advogados ou bacharéis? Advogados. Bacharéis. Advogados. O número de bacharéis de direito passa mais de 2.000 por ano. Eu, por exemplo, tenho turma na faculdade, vou começar agora mais uma vez o segundo período, com 5 turmas de segundo período, em uma única faculdade. Nós aqui somos 13 faculdades, sem pensar no número de filiais, porque só uma faculdade aqui, que foi a minha faculdade, que foi o SESMAC, ele tem 3 ou 4 sedes em Alagoas, que tem turmas de manhã, de tarde e de noite. Então, são muitos bacharéis de direito. Eu quero voltar a tratar desse assunto. Vamos fazer um intervalo, meu caro Leonardo. Vamos fazer um intervalo rápido, mas eu quero voltar tratando desse assunto e até já pediria ao indivíduo que fosse até breve, a você que fosse breve, porque nós temos ainda alguns assuntos a tratar. Mas eu quero só dizer a você que há uns anos atrás eu presidei uma relação processual criminal bastante rumorosa, onde a origem dela era muito rumorosa. E, num determinado momento, eu determinei a soltura das pessoas que estavam encarceradas e que eram até então acusadas. E eu chamei o advogado e perguntei se ele queria garantia para a sua integridade física e moral também. Eu lembro que eu fiz isso porque eu daria a ele essa segurança estatal para que ele pudesse seguir a sua vida com tranquilidade, ou com pelo menos uma certa segurança. Meus caríssimos telespectadores, voltamos daqui a instantes com essa conversa agradável com o nosso Leonardo de Moraes. Muito obrigado pela audiência. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP-UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você.
Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando com essa conversa agradável aqui com o nosso caríssimo Dr. Leonardo de Moraes. Vamos continuar aqui essa conversa nesse programa dessa semana, Momento Jurídico, e que eu sempre digo, sempre procuro demonstrar o meu agradecimento pela honrosa audiência dos senhores e das senhoras. Meu caríssimo Leonardo, no segmento anterior, nós paramos na questão do número de universidades e, por consequência, o número de advogados que são lançados no mercado todos os anos. O senhor falou em mil advogados todos os anos aqui em Alagoas. Isso, os números alagoanos justamente são esses, são 1000 advogados. Uma coisa, isso não repercute na performance, no aspecto intelectual desses advogados, não? Como é que o senhor vê isso? O número é algo assustador. E se a gente imaginasse que foram 1000 advogados pelo Brasil, ainda seria um número assustador. Quiçá 1000 advogados somente em Alagoas. E esse número, na verdade, se justifica pelo número de faculdades que existem aqui em nosso estado. São 17 faculdades de Direito, e se for contar as filiais, dão quase 30 faculdades. Aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas. Inclusive, na faculdade em que eu dou aula, são 5 turmas de segundo período. Então, por mais ser uma faculdade conceituada, né, há faculdades que não têm um conceito tão grande assim. Então, logicamente, isso vai determinar em uma má formação dos próprios advogados e, por consequência, uma piora na imagem do próprio advogado e o advogado, por consequência, o advogado criminalista. A gente sempre discute isso. No Conselho Federal da OAB tem tido feito alguns estudos, né, e impedimentos para que novas faculdades viessem a surgir em nosso estado. Isso realmente tem funcionado, até que nos últimos 2 anos nenhuma faculdade de Direito foi criada aqui em Alagoas. Faculdade nova, as filiais podem criar novas faculdades, agora novas faculdades não foram criadas justamente por isso. A questão muito mais ligada também à reserva de mercado, porque não há país no mundo que suporte tão grande número de advogados. Só um dado interessante, doutor Jorano, é que o Brasil ele tem mais faculdades de Direito do que o mundo inteiro junto. Nós somos aproximadamente 1.200 faculdades de Direito, enquanto que o mundo tem menos de 1.100 faculdades. Se você for para países como a Inglaterra, lá no país inteiro tem 13 faculdades de Direito. Enquanto aqui no Brasil, são mais de 1.200 faculdades de Direito, que vão se proliferando. Claro que a grande quantidade de pessoas querem fazer concursos públicos, mas é lógico que não há orçamento que consiga suportar também a quantidade de concurseiros, também a quantidade de servidores públicos, de forma que o colapso vai acontecer. Só para você ter ideia, São Paulo tem 300 faculdades de Direito. Os Estados Unidos têm 200 milhões a mais de habitantes do que o Brasil, tem menos faculdades do que o Brasil. A China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem menos faculdades de Direito do que o Brasil. E a formação é importante. Nos Estados Unidos, para que uma pessoa consiga fazer Direito, ela deve ser formada antes em Filosofia. Então, por quê? Porque a filosofia dá um tratamento mais humano ao estudante e dá um fundamento mais ligado à razão, à verdade, a um compromisso ético maior para que ele possa depois ser advogado. Aqui no Brasil, não, né? Nós frequentamos a faculdade durante os próximos 5 anos, temos 3 exames de ordem por dia, né? Temos aqui em Alagoas, como foi a realidade agora no mês de março, que foram
3 juramentos no mesmo dia, cada um com aproximadamente 105 pessoas a 110 pessoas, de forma que a gente, enxergando o horizonte daqui para frente, a gente vai perceber que vai entrar em colapso o mercado e a consequência é se eternizar e se arrastar os processos por vários anos. Realmente eu vou usar uma expressão, me permita, doutor Leonardo, meu caro Leonardo, me permita, é um quadro entristecedor. O nível realmente é de se meditar, é de se verificar objetivamente se vale a pena a manutenção dessas faculdades. Eu acho que todo mundo, já disse aqui e volto a dizer, eu acho que todo mundo deve se dar bem na vida. Todo mundo tem o direito de se dar bem. Agora o que está acontecendo é um total desvirtuamento desse curso. E esse número de advogados também diz respeito até o porte de arma para advogados. Que era a questão do porte de arma, né? Porque se são 1.000 advogados por ano, seriam 1.000 pessoas que podem ter o porte legal de arma de fogo. E aí volta àquela questão. Alguém, por ser advogado, pelo simples fato de exercer a advocacia, não precisa de arma de fogo para o seu trabalho. O que vai levar é um maior risco social, são pessoas que vão gerir bebidas alcoólicas em bares, em festa, todas armadas, e no menor que seja o problema, em qualquer provocação que seja com a sua esposa ou com si mesmo, ele vai ostentar a arma de fogo e a gente vai colocar em jornais e estampar em primeira capa pessoas que faleceram diante de um uso de arma de fogo desnecessário para quem está ingerindo bebida alcoólica. Então, esse número de advogados é importante para isso. Porque se são 1.000 advogados, são 1.000 pessoas armadas por ano em todas as cidades de Alagoas. Doutor Leonardo, saindo dessa esfera de análise, eu queria ingressar numa outra, já no aspecto mais profissional, que é muito importante. Eu advoguei muito na área criminal, como eu disse, eu advoguei por mais de uma década, e advoguei muito na área criminal. E naquela época havia algumas questões que nos deixava, todos nós que atuávamos na área criminal, de forma muito preocupada, que era a questão da relação que havia entre o advogado e as autoridades que atuavam naquela atividade persecutória criminal, os delegados e agentes. Para você ter uma ideia, meu caro Leonardo, na época havia uma prática insidiosa, uma prática que eu achava ela extremamente desleal. Por exemplo, você era procurado por familiares de um determinado elemento que narrava que ele se encontrava, ele foi detido. Policiais compareceram à casa dele e ele foi detido. E ele está onde? Ele está no 3º distrito. Estou só dando um exemplo, ficava ali, não sei se ainda fica, ali encravado ali na Ponta Grossa. E o que é que acontecia? Estava no 3º distrito, nós nos deslocávamos para lá. Quando eles percebiam que o advogado se fazia presente, transferiam o encarcerado para uma delegacia que havia famosa aqui na época, em saúde. Então, quando você impetrava o habeas corpus, que era pedir a informação, dizia, bom, ele realmente esteve detido, mas nós liberamos. Está percebendo o grau de dificuldade. Quando não era isso, havia uma outra prática também bastante desleal. O indivíduo, pegar como esse mesmo exemplo, o indivíduo encarcerado no 3º distrito, você impetrava um habeas corpus, e na informação eles diziam, singelamente, encontra-se à disposição do seu secretário, naquela época de segurança pública. Então, a competência se transferia para o Tribunal de Justiça. Isso existe ainda nos dias de hoje, doutor Leonardo? A relação entre advogado e autoridade, seja autoridade policial, Ministério Público e juiz, eu sinto que ela vem evoluindo de alguma forma. Claro que existem situações em que o excesso vai acontecer, seja por parte de autoridades, como também através do próprio advogado. A gente não pode dizer que o advogado todos são éticos, porque alguns, pouquíssimos, praticam comportamentos antiéticos. Então, essa relação... Toda profissão existe isso. Vem evoluindo. E nesse diálogo entre os magistrados, a gente sempre pede o seguinte, que o magistrado ele ocupa a função pensando que é magistrado, delegado como delegado, advogado como advogado e promotor como promotor. As coisas vêm evoluindo, por quê? Porque muitos já estão mais cientes da sua própria função no processo. O advogado, o criminalista, ele não é inimigo da sociedade, ele não é o inimigo do processo, ele não é o responsável pela impunidade, ao contrário, o advogado criminalista é aquele que vai garantir a condução do processo de acordo com as suas próprias regras. Então, essa modificação, esse diálogo vem acontecendo, e sobretudo por uma mudança de mentalidade. Esse exemplo que o senhor citou, já aconteceu com muitos colegas, já aconteceu comigo, não nessa situação, mas um comportamento parecido.
em que eu chego na delegacia de polícia para ter acesso ao inquérito policial, não consigo ter acesso porque o escrivão disse que só com o delegado de polícia. A gente fala com o delegado de polícia, ele fala que é só com o escrivão. Quando eu volto para a delegacia falar com o escrivão tem saído. Quer dizer, tudo isso para criar alguma dificuldade, porque tem uma mentalidade de que se o advogado tiver acesso ao inquérito policial, ele vai prejudicar a investigação. E não é bem assim. Houve uma modificação recente do Estatuto da OAB para dizer que o advogado tem direito a ter acesso aos autos do inquérito policial. E se a autoridade pública negar acesso ao inquérito policial, ela responde de forma criminal e funcionalmente em relação à sua função. Também existe a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que dá ao advogado o acesso aos autos em relação às provas que já foram documentadas. Claro, isso tudo com modificação de lei, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, leva a uma modificação da própria mentalidade e todo mundo vai conhecer o papel de cada um, sobretudo do próprio advogado criminalista. Então, insisto nisso. A função do advogado criminalista não é atrapalhar a investigação, é somente manter o seu cliente informado, exercer sua profissão com dignidade nos limites que a própria lei estabelece. Agora, para isso, doutor Leonardo, para isso é preciso que sejam observadas de forma fechada as prerrogativas do advogado. Isso. Não é? É preciso que não se perca de vista isso, né? Como é que o senhor vê essa questão de atendimento objetivado às prerrogativas do advogado? As prerrogativas, como a gente sempre comenta, né? Primeiro, as prerrogativas não existem para favorecer o advogado, né? É para fortalecer e ele poder dinamizar a sua atividade. Isso. Sempre há uma diferença que a gente estuda também em direito, né? De uma diferença entre uma prerrogativa e um privilégio. Exatamente. O privilégio é algo pessoal. A prerrogativa pertence à função. No caso, a função da advocacia tem as suas prerrogativas, que são um conjunto, que representam um conjunto de garantias mínimas para que o advogado possa bem exercer sua profissão, seja em relação ao acesso ao preso, o acesso ao inquérito policial, o acesso ao juiz, né? Porque a conversa com o juiz, a conversa pessoal e verbal, ela é mais eficaz do que uma palavra escrita, né? A palavra falada é melhor do que a palavra escrita. Claro, Shakespeare dizia que você consegue chegar ao coração dos homens muito mais pela palavra do que pela escrita. Pronto, é ótimo. A escrita é algo frio, isso lá, né? No século XVII. A escrita é algo frio e muitas vezes a gente não consegue dar emoção juridicamente às palavras. Exatamente. Eu posso falar para o senhor a mesma frase de um jeito e de acordo com a forma como eu falo, né? De acordo com a forma como eu dirijo a palavra ao senhor, a própria expressão facial do o corpo fala por si, né? E o próprio magistrado, vendo o advogado falar frente a frente, claro, ele pode sentir a segurança e a verdade no olho do próprio advogado e acreditar nele, saber que a sua tese é uma tese verdadeira e de repente conseguir satisfazer o seu pleito. Então, as prerrogativas elas servem para isso. Não são privilégios, são garantias mínimas. Um exemplo também importante é a questão da paridade de armas, né? A acusação, ela tem as suas prerrogativas e os seus deveres. O que se quer é que a defesa tenha as mesmas oportunidades de que a própria acusação. Quando você estabelece a acusação mais privilégios, mais prerrogativa do que a defesa, você desequilibra a balança. Me permita, doutor Leonardo, eu já nos meus primeiros dias na magistratura, e eu estou dizendo isso com a categoria de quem tem grandes amigos no Ministério Público, grandes amigos, eu diria amigos e irmãos, mas eu nunca perdi de vista que numa relação processual penal, o promotor é parte. É tão parte quanto é o advogado. Isso. Eu estou dizendo alguma besteira? Não. O pensamento do senhor, o pensamento que a gente sempre desejou, né, enquanto advocacia e também enquanto cidadão, enquanto uma democracia, um processo penal democrático. O juiz, ele tem o seu lugar de equidistância. E quando se fala em equidistância, ele não se confunde com as partes e mantém com as partes exatamente a mesma distância. O magistrado, por mais que ele, enquanto ser social, ele deseja a punição enquanto cidadão, ele deseja a punição de criminosos, ele queira que uma pessoa pague pelo mal que ele causou, ele sabe que como magistrado ele coloca na frente a sua mente consciente. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, lá existe uma separação maior entre a magistratura e o Ministério Público. Tanto é que quando o magistrado fica lá mais alto, porque ele é superior às partes, porque ele decide, ele coloca a acusação e defesa na mesma distância em uma mesa exatamente igual. E a gente percebe que aqui, sobretudo no nosso estado, há elementos sensoriais que demonstram que existe uma leve inclinação do processo para a acusação. Porque o processo penal, muitas vezes, é o exemplo mais eficaz de uma desigualização processual. Por quê? Porque de um lado está o Ministério Público, que requisita provas,
que tem a força policial praticamente à sua disposição. E, logicamente, por ser servidor público, existe muitas vezes uma maior empatia à tese de acusação do que à tese defensiva. As posições, se o senhor for para o senhor já acompanhou, já fez muito júri, a gente percebe que ao lado do juiz fica o Ministério Público. E quem fica do lado? O advogado. O nome da acusação, o nome do órgão acusador, é promotor de justiça. Quer dizer, promotor de justiça é aquele que promove a mas justiça. o advogado pode ficar em qualquer parte. Pode ficar em qualquer parte. Mas eu digo assim... Não é algo impositivo. É impositivo. Pode ficar em qualquer parte. Não é impositivo. O melhor seria, não só, como a questão da mulher de César, né? Ela não deve somente ser honesta, ela deve parecer honesta. Então, não é só tratar as partes com igualdade. Ele deve fazer isso de forma material, de forma visível. O que seria interessante que você colocasse as partes em equidistância, em um mesmo tratamento, não só psicológico, como também material, em relação à posição das Agora, deixa eu só te falar uma coisa, fazer essa ressalva por uma questão de justiça. Se eu não fizer, eu vou ficar devendo a mim mesmo. Eu trabalhei ao longo de quase meio século na magistratura, eu trabalhei esse tempo todo com grandes promotores de justiça. Se você, meu Leonardo, fizer um apanhado dos promotores com os quais eu tive a satisfação de trabalhar, todos eles de forma muito elegante, sabe? Todos eles homens decentíssimos e que elevavam e elevam o nome do Ministério Público da melhor forma possível. Por isso eu lamento profundamente quando essa regra, essa imagem que eu tenho, né, das minhas atividades, tanto no Tribunal do Júri, como instrução criminal, etc., é daquele promotor ao meu lado, mas sempre elegante. Essa ressalva eu tinha que fazer. Eu vou dar aqui, como representante de grandes promotores, e eu acredito que são os melhores que eu vi na minha vida, que cumpre a sua função com zelo, com disposição. Um deles o senhor deve conhecer, que é o José Antônio Malta Marques. Nome do José Carlos Malta Marques, um grande promotor, trata muito bem os advogados e nos respeita. E sem esquecer de ser um grande homem. E o segundo, mas não menos importante, é o doutor Elício Ângelo de Amorim Murta. É um ser humano. Muito intelectual, sobretudo. Intelectual, né? Muito estudioso. Ele observa o processo como acusador e também muito como fiscal da lei, né? A gente sempre comenta que se fosse possível clonar pessoas, que também os clonassem, que seriam grandes promotores que desempenham um grande e relevante papel na sociedade. Muito bem, vamos evoluindo a nossa conversa aqui. Eu lhe pergunto uma coisa, meu caro Leonardo, eu achei que você fosse breve nessa sua apreciação. Você não acha que a criminalidade em nosso país ela está se transformando em algo aterrador, essa que é a expressão? Eu nunca percebi isso em mim mesmo, no meu comportamento, mas hoje eu já tenho o maior cuidado quando eu me aproximo do meu carro, quando eu vou estacionar o carro. Eu tenho já essas cautelas que eu não tinha até há pouco tempo. Como é que você vê isso? A criminalidade ela é um fenômeno cultural, né? A gente pensa que desde a história da humanidade sempre que nos aconteceram saques, mortes, e assim por diante. O interessante é que a gente chegue à criminalidade a níveis suportáveis, porque ninguém no mundo é capaz de combater a criminalidade. Acontecem crimes até o país do maior IDH do mundo, que é a Dinamarca, o segundo, que é a Suíça, e no Brasil vai acontecer como em qualquer lugar do mundo. Então o crime e a sociedade, eles vão caminhar sempre lado a lado. O que eu penso basicamente em relação à criminalidade é que ela decorre sempre, e sempre a solução que se usa para combater o crime é ou criar mais crimes ou aumentar as penas. O senhor pode ver que em relação aos órgãos de cúpula de cada estado para combate ao crime, sempre é composto por policiais e semi-policiais. Não se permite uma mente um pouco mais aberta, colocando pesquisadores da universidade, colocando psicólogos, colocando psiquiatras, de forma que para o Brasil sempre a solução para o combate ao crime ou é criar mais crimes ou então aumentar as penas. Isso não funciona. E não funciona. Esse efeito é meramente simbólico. Os movimentos de lei de ordem, o movimento de lei de ordem, ele explica isso, em que ele busca a maximização do direito penal através da sua hipertrofia. Quer dizer, ele fortalece o direito penal com a justificativa de que o direito penal é o grande responsável por combater os comportamentos humanos antissociais. Ou seja, se a lei penal estabelecer uma proteção para aquele comportamento, significa que ele nunca mais vai acontecer.
Aí eu pergunto ao senhor, pergunta e afirmo, né? Uma provocação. A lei de crimes hediondos, ela surgiu em 1990. E ela colocou após 94 o homicídio qualificado como crime hediondo. Significa que de 94 para cá nunca mais se praticaram homicídios no Brasil, execuções sumárias, crimes por motivo fútil, crimes por motivo torpe, como acontece com aquele caso da Susana von Richthofen. Se mata muito mais. Nós somos um país em que, em relação ao número de mortos, equivale a um país que está em guerra. Houve uma pesquisa que demonstrou que se matou mais em Alagoas do que na faixa de Gaza, que é uma região que vive em conflitos seculares. Deixa eu te dar outro número. Eu estive na cidade de Roma, em 1914, eu estive em Roma. E é uma cidade, normalmente, como o Recife. Guardadas as proporções, Roma equivale mais ou menos ao nosso Recife aqui. E no ano de 1913, ocorreram 84 homicídios em Roma. Só estou lhe dando um número. Veja Arapiraca por ano. Veja que Arapiraca por ano, não vou muito longe não. Pois em Roma, uma cidade com uma população mais ou menos como a do Recife, 84 homicídios. E isso se percebe que a solução para o crime que é aqui no Brasil é somente através da hipertrofia, é através do aumento das penas, a dificuldade em soltar alguém. E esse efeito é meramente simbólico. A gente teve um caso aqui abominável de um estupro coletivo, né? Inclusive me perguntaram minha opinião sobre esse fato, e eu sempre sou em benefício e defesa das mulheres. Nós, como cidadãos, como brasileiros, nós temos uma dívida histórica gigantesca em relação às mulheres, porque a gente tem o costume aqui de, quando a mulher é vítima de um crime, ela não é só vítima uma vez, ela é revitimizada por várias vezes, seja na notícia, que é sempre requentada por órgãos, pela própria imprensa, como também através das redes sociais, em que aquela imagem nunca mais vai ser esquecida. E a nossa dívida para com as mulheres é essa. Quando uma mulher é vítima de um estupro e ela procura o Estado para se amparar, qual o amparo que o Estado dá? No Rio de Janeiro, um absurdo. Como é que se permite que uma mulher que é vítima de estupro, ela tenha seu interrogatório feito por um delegado homem, e com 2 agentes policiais homem? Me parece que no caso totalmente despreparado. Despreparado. Na verdade, o erro foi estrutural, porque o delegado de polícia ele cuidava de crimes cibernéticos. E havia um delegado de polícia que cuidava de estupro. Quer dizer, a estrutura da polícia escolheu uma pessoa errada. Então a culpa não foi do delegado de polícia, mas sim a própria estrutura que colocou ele no local errado e na hora errada. Então imagina uma mulher, vai dizer que foi vítima de um estupro através de conjunção carnal, como foi a penetração, qual foi a posição, o que aconteceu, se foi sexo anal, se houve a prática da felação. Na realidade, nesse caso aí, me parece que não era um delegado, era um historiador, né? Era um historiador. Inclusive na sua situação, ele até duvidou se houve ou não a prática do estupro. Não vou entrar nesse mérito porque a gente não tem acesso ao inquérito. Ô Leonardo, me permita, no Código de Processo Civil existe um mecanismo que o juiz utiliza que poderia ter sido utilizado pelo delegado, que é fixar o ponto controvertido da questão, acabou. Qualquer outra coisa periférica é desimportante. Na verdade, o inquérito policial, por ser um procedimento discricionário, e a lei da delegada de polícia é essa faculdade, ele vai seguir a linha que ele bem entender. E aí pode gerar alguns abusos e excessos, como aconteceu em relação a triste episódio. Mas só para deixar bem claro, doutor Gerando, e só para resumir essa questão, o fato de estabelecer que o estupro é crime hediondo, que o homicídio qualificado é crime hediondo, que a extorsão mediante sequestro é crime hediondo, que o latrocínio é crime hediondo, isso não adianta nada. É um efeito meramente simbólico. Isso é jogo para inglês ver. É jogo para inglês ver. E na hora que o legislador ele modifica a lei e estabelece novos crimes com penas maiores, como há um projeto para colocar a corrupção passiva, o que é que ele faz com a população? Passa uma mensagem. Nós, legisladores, governantes, fazemos alguma coisa por vocês. E para as pessoas, em contrapartida, há o efeito de anestesia social. Elas se sentem mais protegidas quando o efeito prático é absolutamente nenhum. É zero. É irrelevante. Meu caro Leonardo, eu quero agora lhe fazer uma provocação e gostaria que você fosse muito, aliás, você sempre muito sincero, muito franco. Operação Lava Jato, delação ou colaboração premiada, sobre o aspecto ético e sobre o aspecto jurídico. Primeiro, vou fazer uma assertiva. Eu acho que há certas dinâmicas criminais que você não consegue elucidar pelo modo convencional.
Eu acho que esses crimes que são tratados no âmbito da Operação Lava Jato, se não houvesse a delação premiada ou a colaboração premiada, não se chegaria a uma elucidação. O que é que você acha disso? Isso. A colaboração premiada... Você é a favor ou contra a delação premiada? Digamos que eu não sou 100% a favor, né? Eu concordo com a própria colaboração premiada, mas eu acho que ela pode ser aperfeiçoada para ela se coordenar com a Constituição Federal. E por que eu digo isso? A Lei da Organização Criminosa, ela surgiu em 2013 e estabeleceu que a colaboração premiada não é uma prova. Ela é um meio de obtenção de prova. Eu concordo com você. É como fazer uma comparação, né? A busca e a apreensão é o meio de obtenção de prova. E a prova vai ser a arma encontrada na casa da pessoa. Né? Então, ela é o meio de obtenção de prova, como a própria lei estabelece de forma expressa. Mas o que é que vem sendo utilizado aqui no Brasil? Usa-se a colaboração premiada como meio de prova, em alguns momentos como verdade absoluta. E sabendo que a colaboração premiada ela deve ser confirmada com outras provas que podem aparecer. Tanto é que o colaborador ele tem um dever de colaborar e tem um dever de apontar as provas, porque a colaboração premiada deve ser, antes de tudo, voluntária, deve ser também eficaz. Se ela não conseguir desbaratar uma organização criminosa, não conseguir localizar provas, não conseguir recuperar o dinheiro que foi gasto, não conseguir encontrar a vítima eventualmente sequestrada, ela não vai ter eficácia e não vai valer de nada. Vale nada. Então, o que é que a gente vê hoje, né? Que para grandes crimes, quando grandes organizações criminosas, crimes financeiros, lavagem de capitais, ela é um instrumento muito, muito, muito importante. Só que tem sido usado com alguns excessos. Eu vou dar ao senhor somente aqui alguns exemplos. Na colaboração premiada, a lei estabelece que na hora que o colaborador ele fala o que aconteceu, ele confessa. E ele renuncia o direito ao silêncio. Porque o acordo que é feito não com o juiz, porque aí é vincular o juiz ou não um juiz parcial, mas com o Ministério Público. Então ele não pode renunciar, ele não pode ficar em silêncio, ele renuncia o direito ao silêncio. Ora, se eu fizer aqui um acordo para colaborar, né, e fizer na fase de investigação policial, e lá na frente no processo, se eu quiser silenciar e quiser resguardar o meu direito ao silêncio, eu não posso mais fazer. Ora, a lei estabelece que renuncia o direito ao silêncio. Só que o direito ao silêncio é previsto na Constituição Federal. Então, se você fizer um controle de compatibilidade entre a norma, entre o acordo de colaboração premiada e a lei, se percebe que é incompatível. Conflita. E isso é que deve ser sim aperfeiçoado. Outra, é feito sistematicamente na colaboração premiada que a pessoa que colaborou, ela não pode mais ingressar com a ação judicial para discutir os termos da colaboração. Aí você viola o princípio do acesso à justiça, como o senhor bem me ensinou no ano 2000, na Faculdade de Direito. Então, tudo isso pode ser aperfeiçoado. Hoje em dia, a colaboração, e aí vem muito mais crítica do que elogios, a lei estabelece que a colaboração deve ser efetiva e voluntária. A palavra voluntária significa que você vai colaborar de acordo com a sua própria vontade. E hoje em dia tem sido usada a colaboração como um instrumento muito grande, muitas vezes de pressão e tortura psicológica, né, acontecendo hoje em dia. Encarcera para depois obter a E teve até uma discussão, né, que acontece muito hoje, é saber que não poderia haver colaboração premiada porque se encontra preso. Olha o que é feito de forma sistemática e corriqueira. Uma pessoa é presa às 5, 6 da manhã, quando está dormindo em sua casa. Lá, naquele momento, eles reviram a sua casa para fazer uma busca e apreensão, faz um bloqueio de todos os seus bens são bloqueados, são sequestrados, de forma que você não tem liberdade, não tem patrimônio, não tem mais dignidade. E essa pessoa passa uma mensagem: o senhor vai colaborar ou não? Ou seja, quem colabora se livra da prisão preventiva, quem não colabora permanece preso. Dizem que foi justamente isso que municiou e incentivou um grande empresário brasileiro no ramo da construção civil de fazer uma colaboração premiada. É isso que a imprensa fornece, mas a gente não viu essa colaboração ainda, que eu acho que realmente está acontecendo. Então, usa-se a colaboração como um instrumento psicológico, um instrumento de tortura psicológica para obrigar a pessoa a delatar outra pessoa. Não é bem assim. Por isso que eu acho que deve ser aperfeiçoada de forma que a colaboração só poderia acontecer para quem está em liberdade, porque quem está preso vai faltar a condição da voluntariedade. Doutor Leonardo, chegamos lamentavelmente ao fim da nossa conversa. Você vai voltar aqui ao nosso programa para a gente tratar desses assuntos momentosos. Foi muito bom a sua presença aqui, muito interessante. Eu agradeço
volto a agradecer em nome meu próprio e dos nossos telespectadores. E eu quero deixar para você rapidamente lançar outra mensagem aos nossos telespectadores. Queria que todos os seus telespectadores, que são muitos, né, acreditassem que a função do advogado criminalista, ele não é ser inimigo da sociedade, nem tampouco ser um corréu em relação ao seu cliente. A sua função no processo é somente garantir que as regras estabelecidas pelo próprio legislador sejam obedecidas. Então, esse encontro foi muito importante para esclarecer alguns pontos da advocacia criminal, visões nossas peculiares em relação ao fenômeno da criminalidade, e aproveito o ensejo para agradecer o convite honroso do juiz, amigo e ex-professor, ou sempre professor, Gerando Roberto, e que estamos sempre à disposição para qualquer questionamento ou encontro que o senhor desejar. Muito obrigado, meu caríssimo Leonardo. Sucesso para você, seja muito feliz na vida profissional e com a sua família, que você também sei que é um excelente líder de família com a sua esposa e seu filhinho. Obrigado. Meus amigos e minhas amigas, quero desejar muito obrigado a todos pela presença dos senhores e das senhoras todas as semanas aqui conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser.